Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternando no Divã, o podcast onde os desafios, a beleza e o cotidiano da maternidade se entrelaçam com as questões emocionais e a saúde mental. Antes, eu gostaria de avisar que durante esse episódio vamos ter um QR Code em algum lugar aqui da tela, onde você pode acessar para conhecer um pouquinho mais dos meus serviços, do meu trabalho, agendar um atendimento. Eu sou Ana Veiga, sou psicanalista e terapeuta materna e estou apresentando esse podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é uma decisão que muitas mulheres, ao se tornarem mães, acabam optando, que é decidir empreender. Mas será que é um caminho assim tão fácil? Como se preparar? Nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso. E para essa conversa, convidei a querida Agnes, que é empreendedora, administradora, consultora. Bom, o currículo dela é muito grande, para mim não esquecer nada. Eu vou pedir para que ela se apresente pra gente. Olá, Agnes. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por falar sobre esse assunto tão importante para todas as mães. Se apresente para nós, por favor. Obrigada, Ana. Tô muito feliz com o seu convite. Você é uma grata surpresa. Eu fiquei muito feliz em te conhecer. A gente já deu liga, né? Logo de início. Fiquei muito feliz com o convite. Bom, eu sou administradora, sou comerciante, sou consultora, tenho bastante trabalhos aí no currículo e sou mãe. E sou a prova viva de que não é fácil nem trabalhar, nem empreender sendo mãe. Porque antes de empreender eu trabalhava. Trabalhei muito tempo 6x1, fiz muita hora extra, mas vamos lá. Eu tô aí pra ajudar, né? Pra ajudar as mães a conseguir se sair nessa vida aí e criar os seus filhos da melhor maneira possível, ter o seu próprio negócio e saber levar aí, né? Eu sei que você vai ter muito a contribuir pra gente. Então vamos, primeira pergunta. A mãe decidiu empreender. Não quero mais o CLT, agora eu sou uma empreendedora. Quais são os primeiros passos que essa mulher precisa fazer? Bom, primeiro, a pessoa precisa saber que, na verdade, as pessoas têm uma ideia muito errada sobre o empreendedorismo. As pessoas acham que o empreendedorismo vai te dar mais tempo livre, que você vai ter tempo de levar buscar seu filho na escola, quando, na verdade, principalmente no começo, é justamente o contrário. Então, quando a mulher, principalmente a mulher, tá? Porque a vida da mulher é muito diferente da vida do homem. Então, ela precisa ter em mente de que ela precisa se programar, tá? Você trabalha CLT, você precisa fazer uma programação. Financeiramente falando, né? Muitas vezes a gente tem um trabalho CLT e a gente começa a empreender como uma segunda renda, como um complemento de renda. Então, começa a guardar seu dinheiro, tenta conversar na empresa para fazer um acordo, para você ter lá o seu fundo de garantia, ter o seu seguro-desemprego, enquanto você tá no início ali da sua jornada empreendedora. Você precisa estudar mercado, precisa saber exatamente o que você vai fazer uma análise geral para não dar, digamos assim, um tiro no escuro. Então, eu acho que, como tudo na vida, é preparo. A gente precisa se preparar para começar e ter a noção de que não vai ser mais fácil do que ser o CLT. Eu ouvi de uma grande amiga uma vez, que eu recebi inclusive no meu programa, que ela, todos os dias, ela acorda desempregada. Ela é corretora de imóveis. E se ela não vender um apartamento, ela não vai pagar as contas dela. Então, é isso. Quando você empreende, você acorda todos os dias desempregado. Então você precisa saber que você precisa correr atrás, senão não vai chegar até você. É muito importante você falar isso. Eu sou prova viva disso, né? E eu empreendo, tenho um bebê de 11 meses e são muitos desafios, né? A gente tá lidando, equilibrar os pratinhos, né? Tudo muito difícil. Antes de falar um pouquinho dos desafios, uma outra coisa. Essas mulheres e essas mães, muitas que vêm do CLT a primeira vez que vão ter um negócio próprio, elas não sabem a importância da regularização, de ter uma empresa. Fala um pouquinho sobre isso. É só, sentar lá e começar a empreender, vou abrir um negócio. Fala um pouquinho sobre a importância também de ter algo mais regularizado. Como que funciona isso? Tá, você não precisa começar com documentação, começar com CNPJ. Você, nem tudo já começa grande. Você pode ir indo aos poucos. Às vezes, de repente, uma confeiteira começou vendendo docinho, uma coisa mais informal, como complemento de renda mesmo, como eu te falei. E aí o negócio vai crescendo, então ela precisa se estruturar melhor. Chega um momento que você precisa parar e analisar. Olha, eu preciso de um espaço físico? Eu preciso de uma estrutura maior? Eu preciso de alguma licença, sei lá, da prefeitura, da vigilância sanitária? Preciso de um CNPJ? Esse CNPJ precisa ser MEI? Precisa ser ME? Tô no Simples Nacional? Não tô? O Sebrae, ele oferece esse serviço, esse suporte para o empreendedor. Então, o
acesso é super fácil, você pega seu celular aqui, você pode acessar o Sebrae, tem vários cursos que você pode fazer, você pode procurar um profissional contábil. Eu dou assessoria generalista para pessoas que procuram empreender. Então, você não precisa começar com tudo certinho. Você não precisa investir dinheiro numa coisa que você muitas vezes não tem certeza se aquilo vai te dar o retorno. Então, você pode começar indo aos pouquinhos. Olha, não tenho CNPJ, mas eu vou vendendo meu serviço aqui, vou fazer unha, vou fazer cílios, vou comprando as coisas e vou fazendo. Cara, tá dando certo. As pessoas estão querendo me pagar no cartão. Consegui uma maquininha. Show! Tu consegue máquina no CPF. Essa taxa aqui já não tá interessante. Eu tô recebendo muito no cartão aqui, eu já tá me pegando aqui uma taxa que já tá me comprometendo aqui. Vou negociar aqui com o banco, vou ver se eu abro um CNPJ, vou entrar aqui no Gov, vou abrir um MEI e vai aos poucos, sabe? Não existe regra. Eu acho que você consegue ir se adequando e fazendo as coisas conforme a necessidade. Eu acho que o brasileiro... A gente dá jeito pra tudo, né? Ele dá jeito pra tudo e eu tô falando isso de uma maneira boa, tá, Ana? Sim, não um jeitinho, né? Não um jeitinho, eu tô falando de uma maneira boa. De ser resiliente, de lutar e ir pra cima, Exatamente. Hoje de manhã eu postei um stories, eu tomando café da manhã, comendo cuscuz com ovo e banana e ouvindo uma música do Public Enemy que falava sobre você subverter o sistema. E às vezes as pessoas entendem isso como rebeldia vazia. Eu me considero uma rebelde, mas a minha rebeldia, ela é focada em eu pegar essa minha rebeldia, essa minha força por eu ser mulher, por eu ser mãe solo, por eu precisar sobreviver nesse mundo que abafa a gente, que quer calar a gente, com tantas coisas ruins que eu tive na minha vida e que acontecem com muitas mulheres, eu tô subvertendo esse sistema, eu tô pegando tudo isso, eu tô usando ao meu favor, e é isso que o brasileiro tem de melhor, subverter o sistema. Da maneira correta. Você pega, subverte o sistema, vai fazendo, vai dando o seu jeitinho, vai indo. Ai, não dá pra eu fazer aqui? Eu vou fazer aqui. E vai indo, olha... Agora eu preciso de um MEI. Poxa, faz um MEI. Puxa, passei do teto do MEI. Maravilha. Agora eu vou procurar um contador. Eu vou ver o que eu preciso fazer para eu ir pagar meu imposto certinho, para eu crescer, para eu faturar cada vez mais. E é isso. É sobre isso. Bom, é o que a gente fala na terapia, muito nessa questão emocional de ressignificar, né? Então, o que você falou, já passei por muita coisa nessa vida. Então, é pegar as suas dores, pegar os seus obstáculos que você já enfrentou, os seus desafios e o que fazer com isso, né? Então, você pode ficar lá, sei lá, lamentando, sentar e chorar, nada dá certo pra mim, olha como foi minha vida. Ou você pegar isso, foi difícil, você tem as suas marcas, mas vamos seguir em frente, vou ressignificar, vou tentar curar as minhas feridas, meus traumas, minhas emoções e vou seguir adiante. Até quando eu vou ser refém disso? Ou eu vou pegar isso e vou usar a meu favor? E uma coisa que é muito importante quando a gente empreende também, principalmente quando a gente é pequeno, é saber as nossas forças. Quando eu falo pro pequeno empreendedor de análise SWOT, as pessoas... No último café de negócios, quando eu palestrei, eu falei, quem aí conhece análise SWOT? Eu ouvia, porque as pessoas odeiam. Análise SWOT nada mais é do que você analisar as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades de melhoria, de crescimento. Então, isso, tanto para negócio quanto para a vida. Isso é muito importante. Você analisar, tanto quando você está iniciando, quanto quando o seu negócio está andando e para sua vida também. Analisar o que você tem de ponto forte, o que você tem de ponto fraco, onde você pode investir, o que você pode melhorar, que mercado que você pode avançar, né? Inclusive no mundo corporativo. Amigos, negócios à parte. Às vezes você tá fazendo um trabalho ali que talvez tenha uma outra pessoa ali que não tá performando e você tá fazendo o que ela tá fazendo, você pode conseguir um aumento. A vida é assim. Eu vim de RH e faz todo sentido. Exatamente, eu já trabalhei com RH também. Eu sou formada em administração, eu já trabalhei com RH também. E eu já trabalhei no mundo corporativo. E a gente precisa saber das nossas forças, das nossas possibilidades e também das nossas limitações. Tem muita gente que começa a empreender e acha que pode tudo. E a gente não pode tudo. A gente tem que saber até onde a gente consegue chegar. Porque quando a gente não sabe o nosso limite, a gente dá um passo maior do que a perna. E é aí que a gente quebra. E muitas pessoas acabam ficando nisso. Culpa
o mundo todo, menos as próprias atitudes. Você vê muito isso? Muito. Tem até uma frase de Freud, deixa eu ver se eu vou lembrar. Qual é a sua parcela de culpa na dor de que você reclama? Mais ou menos isso, né? Então, assim, eu reclamo muito de algo, e aí põe a culpa no marido, no governo, nos filhos, não sei o quê. Mas e você? Qual é a sua responsabilidade nisso? Então, entra muito no que você tá falando. Exatamente. E é muito legal isso também, Agnes, que você trouxe dessa análise de tudo isso, porque às vezes essa mãe, ela sabe que quer empreender, mas ela ainda não sabe o que fazer. Então, quando ela entende as suas habilidades, as suas forças, ela já tem um direcionamento, um caminho, porque às vezes ela vai pra um caminho que aquele negócio não vai, não é a cara dela, não tem nada a ver com ela, assim, né? Não vai rolar. Agora, quando ela tem essa identificação, e aí entra duas questões, o autoconhecimento, que é algo que a gente fala muito, né? Se a mulher se conhecer, o que você falou, saber as suas forças, também saber as suas fraquezas, as suas limitações, até onde eu consigo ir. Então, isso é muito legal pra ela não entrar nesse amadorismo, né? Porque muitas vezes isso também é o que faz o negócio não dar certo, né? Sim. A gente falou um pouquinho sobre os desafios do empreendedorismo, que são muitos. Nós somos entusiastas, né? Mas a gente tem que ser realista. Porque quando a gente acha que é só um mar de rosas, e esses desafios que são naturais, eles surgem, essa mãe pode se frustrar, ela pode se abater, pode vir de uma forma que ela não estava esperando, e isso não ser bacana pra ela. Então é importante saber que tem os desafios, né? Que são naturais desse início, mas muitos desafios, eles podem vir por essa falta de preparação e por alguns erros que podem ser evitados. Fala um pouquinho pra gente, assim, qual que você acha que são os maiores erros dessa mãe empreendedora do início e como que elas podem evitá-los, se é que é possível? Eu acho que o maior erro é esse mesmo, quando a pessoa acha que porque ela vai empreender, ela vai ter mais tempo pra cuidar das outras coisas. Porque, por exemplo, eu trabalhei como CLT até 2020. Teoricamente, eu tinha um horário pra cumprir. Porém, eu trabalhava em uma empresa onde eu tinha cargo de chefia. Então, eu não tinha horário. Eu tenho uma rede de apoio, eu tenho a minha mãe. É muito importante na vida de uma mulher, de uma mãe, ter rede de apoio. Porque a minha mãe não teve rede de apoio. Então, mesmo tendo estudado, ela trabalhou como empregada doméstica por 26 anos. Porque ela não tinha com quem deixar os filhos. A minha mãe é do interior, né? Então, ela trabalhou como empregada doméstica, daquelas em trabalho análogo à escravidão mesmo, daquelas que moravam na casa da patroa, até que eu e o meu irmão tivéssemos idade suficiente para ficar sozinho em casa, e foi quando ela foi trabalhar fora. E a nossa vida efetivamente mudou. Mas, enfim, a minha mãe sempre foi a minha rede de apoio. E é até hoje. A minha filha mais velha tem 17 anos. Se não fosse a minha mãe, eu não teria conseguido estudar, fazer faculdade, não conseguiria ter trabalhado. E assim, a gente já tinha essa dinâmica em casa. E eu tinha hora para entrar no serviço, mas eu não tinha hora para sair. Tinha muitos eventos na empresa que eu trabalhava, mesmo que eu não fosse responsável pelo evento, tava no meu guarda-chuva. Então, eu tava lá. Eu já tinha isso, pra mim, isso é tranquilo no empreendedorismo. Mas, por exemplo, uma pessoa que trabalha no corporativo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17, ela acha que ela vai começar a empreender, e aí na hora do almoço ela vai na academia, e aí ela... Não vai, amiga. Não vai. Principalmente se você tem um comércio. Quem vai atender no teu comércio na hora que você vai fazer as suas coisas? Então, assim, a pessoa precisa ter noção de que ela vai se dedicar 14, 16 horas por dia pro negócio dela, no mínimo 6 dias na semana. Pelo menos nos primeiros 18 meses. Eu acho que esse é o principal erro. E misturar a finança da empresa com a pessoal. A pessoa precisa entender que o dinheiro que entra ali... mas sou eu que tô trabalhando. Você precisa ter seu prolabore, você precisa ter a sua retirada. Mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Você precisa reinvestir. Por mais que você preste um serviço, você é manicure. Você precisa comprar material. Você precisa comprar uma cabine melhor, você precisa comprar uma iluminação melhor, você precisa investir num celular para fazer portfólio das suas unhas, você precisa comprar uma máquina de café para atender seus clientes, mesmo que você atenda em casa, uma cadeira melhor para sua cliente ficar mais confortável. Então, eu acho que esses são os dois maiores erros, o financeiro e achar que por empreender você vai ter mais tempo. E eu conheço pessoas que deixam de trabalhar para ter mais tempo para a vida pessoal e, no caso, a empresa não anda. Mas entra muito naquilo. Se você tá feliz com o que você tá construindo, porque mesmo se a coisa não tá andando como a sociedade capitalista acha que precisa andar,
Se pra você tá ok, show de bola. Agora, se você acha que você tem que fazer a empresa crescer e você precisa faturar tanto, então você precisa rever seus conceitos. Então, esses são os principais erros. É bem difícil mesmo, porque eu, como eu falei, né? Eu tô vivendo isso, ouvindo CLT, e aí foi tudo junto. Eu decidi empreender, sair da empresa, engravidei, então foi vindo aquela avalanche E não foi planejado assim. A gravidez não foi planejada. A gente tava, assim, eu não me prevenia, sabia que a qualquer momento podia vir, mas não sabia que era quando, naquele momento, né? Então foi quando Deus decidiu. Amo! Então foi uma avalanche de um monte de coisa, e realmente, e conciliar tudo isso, equilibrar esses pratinhos. Então hoje eu tô nesse dilema, coloco meu filho na escola, porque assim como você, minha mãe é minha rede de apoio, mas minha mãe ainda trabalha, ela tem as suas obrigações também, então não é sempre que ela pode estar me ajudando, meu marido trabalha o dia todo, então a gente fica naquela, coloco meu filho na escola, o que eu faço? Eu tenho um evento, preciso de alguém que cuide dele. E aí você tem que se adequar sempre, né? Exatamente. A mãe, ela sempre precisa se adequar ao filho. Exato. E é aquela coisa, você já trabalhou com RH, e eu já trabalhei com RH, que é péssimo, é triste e é ilegal. Mas uma mulher vai numa entrevista de emprego, qual é a primeira pergunta que é feita pra essa mulher? Com quem você vai deixar seus filhos? Você tem filhos? Você tem filho primeiro, né? Com quem seus filhos ficam? E se seu filho ficar doente? Exatamente. É triste. Mas é real. Mas é a realidade. Um homem, no máximo. Eu perguntava, você tem filho? Você é casado? Tem filhos? Com quem seus filhos moram? São com a sua esposa? Você paga pensão? É judicialmente? Será que tá em dia? Você vai ser preso? É bem por aí mesmo. Ô, Agnes, e como que você acha que você já passou por isso, está bem na frente na minha caminhada? Como conciliar? É a grande pergunta de toda mãe, né? Você falou sobre o horário, não vai ser fácil, tem os desafios, muitos. E como conciliar essa maternidade com esse empreendedorismo, mantendo a sua saúde mental, né? Pra ela também não entrar num looping ou num lugar que ela está extremamente esgotada, que ela entra num burnout, enfim. Como fazer essa conciliação de uma forma mais saudável possível? Não tem receita, Ana. Não existe receita. Eu acho que você, como profissional da saúde mental, sabe muito melhor do que eu. Tem dias que simplesmente você vai sentar e chorar. Tem dias que você vai pensar, meu Deus, como que eu vou pagar as contas? Tem dias que você vai pensar, eu sou uma péssima mãe, meu filho vai me odiar, eu sou uma péssima profissional, o que os outros vão pensar de mim? Mas você precisa trabalhar que você tá fazendo o melhor que você pode e você tá fazendo muito mais do que muitas pessoas. Então, assim, vai parecer girls win o que eu vou falar, mas é verdade. Uma mulher medíocre, uma mãe medíocre, ela faz muito mais do que um homem que é considerado o máximo, né? Então a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, enquanto o homem tá lá, amor, você viu onde tá a minha cueca? Não é? Então, assim, parece meme, parece piada. A gente dá conta, muitas vezes, às custas da nossa saúde mental. Porque são coisas que são colocadas ali na nossa cabeça porque são estruturais, né? Porque são culturais. Mas, assim, eu acho que é aprendizado. Quando meus filhos eram menores, é que a minha filha tá com 17 e o mais novo tá com 13. Então, quando eles eram menores, eu me cobrava muito mais. Hoje, eu já estou num momento da minha vida que a minha filha tá entrando no mercado de trabalho. Já tá pensando em vestibular, o que ela vai fazer de faculdade. E o meu filho tá naquela fase de mãe, eu te amo, mãe, eu te odeio. E eu tô falando pra ele, poxa, que pena, porque eu te amo e fiz de tudo por você. Se você não reconhece, o problema é seu. Eu tô nesse nível, eu não sou aquele tipo de mãe que fico me culpando. Porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu fiz. Mas é difícil. Então, assim, faz o que pode. Olha, hoje eu consigo atender tantos pacientes. Não vou conseguir. Mais do que isso, não dá. A minha semana é assim. Hoje eu vou ficar com meu filho. Hoje a minha mãe não pode. Eu também não posso sobrecarregar minha mãe. A nossa mãe também é uma mãe cansada. Ela já passou por muito. A gente tá vivendo o que ela já viveu. Uma avó é uma mãe que foi muito mais sobrecarregada, que não teve rede de apoio, que não teve terapia, que não teve muito acesso a muita coisa que a gente tem hoje em dia. São muitas coisas, assim, são muitas camadas que a gente precisa pensar. Então, eu acho que o principal é, gente, não se cobrar. A gente faz muito. E parar com essa síndrome de impostor. A gente faz tanta coisa e aí olha e fala, ai, mas eu não faço nada direito, Mona.
olha o tanto de coisa que você tá fazendo. E você tem coragem de falar. A gente tá aqui agora. Você já gravou. Tá gravando comigo. Atende paciente. Cuida do seu filho. Cuida da sua casa. Cuida do seu marido. O tanto de coisa que você faz. Olha eu aqui dando consulta. Perfeito. Não, e assim, ser mãe é uma das missões mais lindas que você tá criando um ser humano, gente. Você quer trabalho mais belo do que esse? Você quer um trabalho mais desafiador, mais, sei lá, nem sei quais adjetivos. Porque você tá, né, você tá colocando toda a sua energia física, mental na criação de um ser humano. Todo o carinho, toda a sua energia, você coloca tudo ali. Exato. E às vezes a gente passa invisível, porque tem coisas que a gente faz que passam como... a obrigação dela, ela é mãe. Às vezes é ingrato. Eu não romantizo. Tem dias que eu converso com amigas que não têm filhos e eu falo, gente, eu amo os meus filhos. Mas tem dias que ser mãe é terrível. É terrível, porque a gente sente um peso enorme. Mas eu amo meus filhos. Mas não é todo dia que eu amo ser mãe. Mas seguimos. Uma vez falei assim pra minha mãe, ai mãe, a Isabela tá com 17 anos, né? Tá acabando, já vai melhorar, porque ela já passou por todas as fases, né? Da infância, quando faz uns 10, 11 anos, já começa a ficar chata. Aí com 16 já ficou legalzinho, agora com 17 tá melhor, né? A gente já consegue conversar melhor. Aí a minha mãe falou assim, filha, posso te falar uma coisa? Nunca melhora. Só muda as fases. Nunca melhora. Seu irmão tem 39 anos, ele nem mora na minha casa. E eu me preocupo, tem um dia na minha vida que eu deito pra dormir que eu não me preocupo. Então assim, a mãe, ela nunca vai ter paz na vida dela. A partir do momento que nasce até a mãe partir, ela, filha, desculpa. Pra vida toda. Mas esquece, não vai melhorar. Então assim, eu não sei se essa é uma boa ou uma má notícia. Porque, por exemplo, eu nem lembro como que era a minha vida sem filho. Mas a minha mãe disse que não melhora. Então... eu acho que aí entra esse trabalho, né, que a gente tá conversando muito, de você preparar suas emoções, né, de entender cada fase. Eu tô numa fase que eu tenho um filho bebê. Você tem filhos adolescentes, pré-adolescentes. Então a gente entender quais são a rebeldia da adolescência, a dificuldade da primeira infância. Então quando a gente, né, começa a trabalhar mais isso, né, fortalece as nossas emoções, porque uma mãe, ela precisa estar forte emocionalmente. Precisa se preparar. E sabe, entender quais são... Porque isso vai tornando mais leve. Não mais fácil, mas mais leve. Porque os desafios, como a gente falou, eles estão aí. Mas quando essa mãe, ela tá bem consigo mesma, quando ela se cuida, quando ela trabalha suas emoções, quando ela tem autoconhecimento, ela se conhece, ela sabe, eu tô percebendo que eu não tô legal. Tá pesado aqui pra mim. Eu preciso procurar um profissional, preciso procurar uma rede de apoio. Pedir ajuda. Preciso de ajuda. Pedir ajuda pro marido, pro pai das crianças. Exatamente. Pra um familiar, pra um amigo. Exatamente. Para um profissional, né? Às vezes as pessoas têm vergonha de procurar um profissional. Sim. Peça ajuda para alguma pessoa que seja próxima, uma pessoa de confiança sua, né? É isso mesmo. Agnes, nosso bate-papo tá tão gostoso, mas já estamos nos dirigindo aí pro final. E aí eu queria, para fechar com chave de ouro, que você deixasse uma mensagem para essas mães que decidiram empreender ou que estão no início dessa caminhada. Abre o seu coração aí, fala um pouquinho para essas mães. Que mensagem você deixaria hoje para elas que estão nos ouvindo? Bom, eu vou falar aqui direto pra você, que é mulher, que é mãe. Resumindo o que eu falei aqui, todo mundo é bom em alguma coisa. Você só precisa descobrir no que você é bom. E eu quero deixar claro aqui também que empreender nem sempre é sobre você ter o seu próprio negócio. Você precisa entender no que você é bom e você precisa entender se você vai empreender no seu próprio negócio ou se você vai empreender em uma grande empresa para ganhar um excelente salário por isso. Então, saiba aos seus pontos fortes, as suas fraquezas, os seus limites, invista em você, não se culpe, se cuide, pense em você, nos seus filhos e o resto é o resto, gente. É sobre isso. Maravilhosa, Agnes, muito obrigada. Antes também da gente encerrar, nosso papo foi ótimo, tenho certeza que vai ajudar muitas mães, muitas mulheres. Me deixa suas redes sociais, fale como você pode ajudar, né? Eu sei que você é multifacetada e você tem várias... Como você pode ajudar essa mulher, essa mãe? Deixa suas redes sociais e os seus contatos também pra gente finalizar. Olha, qualquer dúvida que você tiver em relação ao empreendedorismo e trabalho, administração no geral, o meu perfil no Instagram é Olha Só Que Bela, com 2 L's, tá? E
tem também o perfil do Olha Só Que Papo, que é o meu canal, onde eu abordo família, empreendedorismo, trabalho, estudo. Então são esses 2 perfis que você pode me encontrar. Olha Só Que Bela e Olha Só Que Papo. Ótimo. Entre em contato com a Agnes, ela tem muito a contribuir e eu agradeço a você que ficou com a gente até o final. O perfil do nosso Instagram é @maternando.no.divan. Deixa seu comentário, deixa seu like, eu vou adorar conhecer um pouquinho mais e até o próximo episódio. Tchau, tchau!